Um novo porta-aviões de nova geração está começando a ser construído. Vamos ver algumas características. 310 metros de comprimento, 85 de largura, um peso entre 80 e 90 mil toneladas. Vai ser um monstro dos mares. Afinal, será que esse porta-aviões do futuro é capaz de responder aos desafios que nos aguardam? Isso mesmo. A ideia é não ficar só com o porta-aviões, atualmente o único entre os europeus, o Charles de Gaulle, ter algo que acompanhe principalmente ameaças futuras, porque ele é 2 vezes mais pesado e maior. Precisamos de aviões furtivos para 2035 a 2045 que levam bombas nos compartimentos internos e, por isso, são o dobro do tamanho. Os futuros aviões não cabem no porta-aviões Charles de Gaulle, por isso estamos construindo um porta-aviões 2 vezes maior. Alguns especialistas afirmam que um porta-aviões consegue deter 100 drones, mas não 1.000 ou enxames de drones. Como vemos na guerra que a Rússia está travando. Isso é verdade agora, mas será falso em alguns anos. E felizmente, por exemplo, você tem tipos de canhões que possuem uma espécie de telêmetro a laser. Então, um raio laser que vai detectar a distância em que esse enxame de drones está se aproximando. Um projétil pode explodir e destruir centenas de drones vindo ao mesmo tempo em nossa direção. Hoje não está pronto, mas em 2, 3, 5 ou 10 anos estará funcionando. Falamos de um porta-aviões operacional só em 2040 com lasers, armas de energia dirigida e outras novidades. Se defender. Então, é preciso entender bem o ecossistema. E o porta-aviões não estará sozinho, haverá novos submarinos, também haverá as fragatas antiaéreas. Não é só o porta-aviões, é realmente toda a Marinha Nacional e a projeção do poder francês. Aqui são 80 mil toneladas de diplomacia e aqui a gente mostra isso. Você falou 2040. Operacionalmente, isso pode significar que teremos 2 porta-aviões por alguns anos. É isso também. O objetivo é poder ter uma sobreposição entre os dois para que as tripulações possam se formar umas nas outras. Então vamos ter muita gente no Charles de Gaulle por um tempo. Também serve para treinar os homens, equipar o segundo porta-aviões e fazer transferências gradualmente. O tamanho possibilita isso. Você vê esse avião que aparece no meio? É um avião radar e essa é a diferença entre o porta-aviões francês e os porta-aeronaves. Como ingleses ou italianos que não têm catapultas e não conseguem decolar, um avião a hélice que vai, ele sim, ser capaz de voar por 6 horas, 8 horas e com seu radar que vai fornecer informações a centenas de quilômetros. Essa é uma grande vantagem da França sobre os concorrentes. Antes, só Estados Unidos da América e França tinham isso. Agora, a China também tem. A Rússia nunca teve essa capacidade. Agora, eu gostaria que ouvíssemos o presidente ucraniano. Os europeus têm medo de Putin? Segundo o presidente Zelensky, alguns de seus parceiros estão atrasando a entrega de mísseis de defesa aérea. Vamos ouvi-lo e falamos sobre isso logo em seguida. Já podemos começar a produzir nossos próprios mísseis para sistemas estrangeiros? Não podemos, não temos licença, já entramos em contato com nossos parceiros para obter as licenças. A outra opção é comprar os mísseis. Podemos, e para ser honesto, alguns parceiros passaram a reter mísseis de defesa aérea em certos momentos e ainda não recebemos as quantidades necessárias. Por quê? Porque a Rússia atacou e intimidou a Europa com seus drones. Então compartilhei meus pensamentos com meus parceiros, dizendo que sentia que um dos motivos desses ataques não era apenas testar a resistência europeia, mas também segurar nossos parceiros antes do inverno, ou seja, reter as entregas para a Ucrânia, fazer com que eles guardassem para si mesmos. Os europeus têm medo de fornecer à Ucrânia por causa da ameaça russa? Mas isso é uma certeza, e é um hábito da Rússia e de seus aliados. Fizeram a Coreia do Norte lançar míssil sobre o Japão, justo quando o Japão ia fornecer mísseis. Eles lançaram um míssil no Paquistão quando o país ia entregar tanques T-80 e o Hezbollah atacou a Jordânia justamente quando ela ia fornecer sistemas. Então você pode fazer isso em nível mundial, até o Marrocos com a Frente Polisário, que voltou a cometer atentados. Eles sobrevoaram com dezenas de drones, alguns armados, principalmente sobre a Lituânia, e mais de 23 drones passaram pela Polônia. Quando íamos fornecer mais sistemas, isso reduziu o entusiasmo de alguns parceiros da Ucrânia. Mas é preciso ser claro, o que fornecemos à Ucrânia não são sistemas adaptados para defesa contra drones. A Ucrânia já domina essa tecnologia. Para nos proteger de drones rapidamente, precisamos adquirir agora as tecnologias ucranianas, sem esperar anos por desenvolvimento. Por outro lado, poderíamos fornecer mais sistemas pesados para que possam, por exemplo, se proteger de mísseis hipersônicos. O que os ucranianos sabem fazer na área de baixo custo, nós não sabemos fazer. Além disso, eles não conseguem se defender dos mísseis que atualmente atacam, por exemplo, sua usina elétrica. A Alemanha anunciou que enviará mísseis Sidewinder à Ucrânia em 2026. Vamos ver o que disse o ministro da Defesa alemão.
No próximo ano, forneceremos um grande número de mísseis Sidewinder dos nossos próprios estoques para reforçar a defesa aérea da Ucrânia. São mísseis que alguns deles datam dos anos 50. Isso será útil e eficaz para os ucranianos? É um míssil Arar de curto alcance, ou seja, é um míssil que pode ser lançado por aviões, especialmente os F-16 e os Mirage 2000 que estão lá. Estamos falando de aviões modernos. Ou então, se os ucranianos conseguirem integrá-lo ao MiG-29, por exemplo, isso significa que é um míssil capaz de derrubar mísseis de cruzeiro russos lançados em grande quantidade semanalmente na Ucrânia. O que os ucranianos fazem após usar seus poucos mísseis? Eles precisam destruir mísseis e drones russos, como os Shahed. Com o canhão, é difícil, é preciso chegar a poucos metros. Também houve 2 perdas de F-16, porque as explosões desses mísseis eram sugadas pelas entradas de ar dos caças. Houve 2 perdas de caças ucranianos. Por essa razão, o interesse desses mísseis é que, obviamente, podemos atirar em um alvo a 10, 15 quilômetros sem colocar o piloto em perigo. Temos 100% de certeza de acerto no alvo. Então, quando vemos que está se aproximando de uma usina elétrica, de uma fábrica, podemos salvá-la com 100% de certeza. E, além disso, são sistemas que estão no fim da vida útil, como você disse. Eles foram construídos, projetados e produzidos a partir dos anos 50, então existem diferentes gerações e diferentes modelos. Assim como a França forneceu os antigos mísseis Magic, 3 agora usados com eficácia para proteger o céu ucraniano. Nos Mirage 2000 franceses, esse sistema salvará vidas e trará economia. Porque se você precisa desmantelar sistemas antigos, tem que pagar pelo desmantelamento, que é caro. Nesse caso, vai ser simplesmente útil e gratuito. Vamos analisar dados divulgados por Zelensky, presidente ucraniano, que afirmou que a Rússia fez ataques massivos contra a Ucrânia na semana passada. Com 1.300 drones de combate, quase 1.200 bombas aéreas guiadas e 9 tipos de mísseis. Odessa é uma das regiões mais atingidas. A prioridade ucraniana é defender o céu. Existem 2 guerras, a da linha de frente, sobre a qual falaremos, e a de longa distância dos ucranianos. Eles enfrentam ataques russos há anos e, por isso, aprimoraram seus sistemas de proteção. E para alguns deles, eles não conseguem se defender sem a nossa ajuda, por exemplo, Odessa. Infelizmente para eles, estão ao alcance de mísseis balísticos lançados da Crimeia e ainda ficam na linha de frente. Ou seja, os navios russos que estiverem no Mar Negro podem lançar mísseis que vão atingir Odessa. Enquanto que quando você está mais para o interior, na retaguarda, já existem várias linhas de defesa, especialmente a de Odessa, que também vai proteger as cidades que estão na retaguarda. Por isso, assim como na Rússia e na Ucrânia ocupada, a Crimeia é mais afetada por estar diretamente sobre o mar. Ataques ucranianos atingem a Crimeia quase diariamente. Enquanto, obviamente, quando se tem centenas de quilômetros dentro do território russo, é mais complicado. Vamos ver imagens dos bombardeios russos sobre o porto de Odessa e seus arredores, que se intensificaram nas últimas semanas. Os russos atingiram instalações portuárias, infraestruturas energéticas e também pontes. Por que os russos continuam insistindo e se esforçando tanto nessa região, mesmo durante discussões de paz? De modo geral, eles também estão com dificuldades, os russos, por causa dos drones navais que são lançados da região de Odessa. Provocar sofrimento aos ucranianos em Odessa seria uma reação aos ataques deles à frota. Mesmo assim, perderam um submarino esta semana, barcos, cargueiros, até no coração do Mediterrâneo e perto do Senegal, onde os ucranianos vão. Então, essa guerra econômica para sufocar a economia também está ligada a Odessa. Você disse para sufocar a economia, pois por esse porto passam cereais e hidrocarbonetos que a Ucrânia deseja exportar. Então isso prejudica a Ucrânia. Os russos são sufocados pelos ucranianos ao atacarem seus navios e, em resposta, tentam impedir as exportações ucranianas. Com uma grande diferença quando os russos bombardeiam e destroem cargueiros turcos que transportam óleo de girassol e grãos. E foi exatamente isso que foi alvo várias vezes. Eles atacam propriedades privadas fora do Estado, mas quando ucranianos atacam petroleiros, afeta a Rússia, dinheiro estatal, então até legalmente é diferente. A Rússia não tem esse direito, mas a Ucrânia pode atacar infraestruturas que sustentam a economia de guerra russa. Reação do presidente ucraniano que diz diante desses bombardeios em Odessa que vai reforçar sua defesa aérea. E ele também afirma que a questão de uma mudança de comando está sendo discutida. Precisamos reagir rapidamente. É uma situação de emergência? Isso é óbvio, mas é uma cidade que sofre há muito tempo e ainda enfrenta muito sofrimento. Estamos a poucos quilômetros da fronteira, se a Romênia quisesse. Parte desses mísseis pode ser interceptada à distância sem atravessar a fronteira com um avião. Poderíamos lançar ataques do solo romeno para destruir esses mísseis nos portos fluviais.
Sem dúvida, de um lado do rio está a Romênia e do outro a Ucrânia atacada. Os romenos só checam se os mísseis cruzam a fronteira, mas poderiam interceptá-los. Isso também é difícil de aceitar. E quando vocês têm caças romenos? Quando mísseis russos cruzam a fronteira aérea e sobrevoam o território por minutos, caças os escoltam. Tudo bem, não tem problema. Eles voltam para o lado ucraniano. É um absurdo. Quando se pode interceptar mísseis, é necessário também permissão política para destruí-los. O país que mais destruiu mísseis russos foi a Bielorrússia. Quando vários mísseis erram o alvo, a Bielorrússia os intercepta e destrói. Nós não nos permitimos fazer o que a Bielorrússia faz todos os dias. Isso não é normal. Imagens impressionantes agora. Imagens das linhas de defesa ucranianas com valas antitanque e trincheiras. E também o que chamamos de dentes de dragão que vemos à direita da imagem. E isso se prolonga por milhares de quilômetros. Você vai muito frequentemente à Ucrânia, você já viu essas linhas assim? É importante entender isso. Interessante notar a evolução dessas linhas de defesa em comparação ao ano passado. Quando fui a Pokrovsk no verão de 2024, vi como as linhas eram impressionantes na linha de frente, protegendo a cidade. Nunca vi nada desse nível. E isso quer dizer que o que os russos conseguiram fazer ao passar por essas linhas, bem, amanhã vai ser 100 vezes pior. Aqui estamos em diferentes linhas antitanque, ou seja, um veículo não passa por trás dessa linha antitanque. Se conseguirmos passar, caímos nos dentes de dragão. Imagine pilares de concreto enterrados metros no solo. Então, era isso que eu ia perguntar. Qual a altura? Aqui não temos noção. Na imagem, os dentes de dragão parecem bem altos. Não deve passar de 1 metro de altura. Mas o mais importante é que tratores não conseguem derrubá-los. Eles não foram colocados como os russos fizeram na linha de Avikini na época. Aqui, eles estão realmente enterrados. Depois há 2 linhas com arame farpado em cima e, se conseguir passar, ainda enfrenta uma segunda linha. Se um veículo conseguir passar, ele ainda vai ser derrubado. Então, aí você tem realmente um sofrimento para os russos, ainda pior do que no passado. Por isso, quando dizem que os russos precisariam de mais 3 anos para conquistar o Donbass, ainda assim tenho dúvidas. Vai piorar, pois Kramatorsk e Sloviansk, principais cidades livres do Donbass, não estão ocupadas. Existem linhas de defesa ainda mais reforçadas do que tudo o que eles tiveram que enfrentar até agora? A Europa deveria colocar valas antitanque em suas fronteiras? Os Países Baixos começaram a construir esse mesmo tipo de defesa. O que também é invisível aqui são pequenos bunkers enterrados a vários metros. Visitei vários bunkers de concreto que ficam escondidos. Eles abrem uma janela para lançar drones, então não conseguimos vê-los. Aqui é como a linha Maginot, mas sem grandes canhões, apenas janelas para fácil lançamento. Dezenas de drones garantem proteção e permitem seguir pilotando. Por isso, estamos fazendo o mesmo na nossa fronteira. Putin está prestes ou quer atacar a Europa? Não, responde a chefe da inteligência americana. Na verdade, ela responde a Reuters, a agência de notícias que disse neste fim de semana, segundo fontes da inteligência americana, Putin. Ele quer primeiro toda a Ucrânia e, além disso, quer recuperar partes da Europa que pertenciam ao antigo Império Soviético. Vamos ouvir então a chefe da inteligência americana que diz que isso são mentiras. Cada vez que eles fazem progressos e se aproximam cada vez mais dessa esperança de paz, os belicistas do Estado Profundo intervêm e fazem de tudo para impedir isso. Como esperado, usam as mesmas táticas de sempre. O Estado Profundo na comunidade de inteligência usa ensinamentos como arma para minar avanços. Eles divulgam para seus amigos e para a mídia de propaganda, a fim de espalhar essas informações e promover uma narrativa mentirosa. Eles alimentam o medo e a histeria para justificar a continuação da guerra e seus esforços para minar as iniciativas do presidente Trump em prol da paz. Então, quanta credibilidade podemos dar às declarações da chefe de inteligência? Putin quer ou não atacar a Europa? Primeiro, lembre quem é Tulsi Gabbard. Ela afirma que a Ucrânia foi atacada devido à aproximação da OTAN. Ela espalha todas as fake news sobre a presença de laboratórios químicos, etc. É ela quem vai dizer também que, enfim, grosso modo, isso é propaganda russa. Em agosto do ano passado, ela chegou até a fechar um órgão estatal americano de inteligência que era dedicado ao monitoramento das atividades de interferência estrangeira. Então, para você, é a voz de Putin. É a voz comprovada de Putin, conhecida por isso antes mesmo da eleição de Trump e continuou após sua posse. Eles deixaram de monitorar algumas atividades russas nos Estados Unidos da América. Qual outra explicação, além de dizer que ela está sob o poder russo?
Hoje todos sabem que não se deve ouvi-la. E, ao contrário, no Senado americano, um dos responsáveis pela Comissão de Inteligência do Congresso nos diz que há informações confirmadas pelos serviços de inteligência dos Estados Unidos, que dizem que os russos estão se preparando para uma invasão. As mesmas fontes que, em janeiro e fevereiro de 2022, anunciaram o ataque russo, trazem agora as mesmas informações. As pessoas que estavam certas agora nos dizem que os russos estão se preparando, assim como dizem os finlandeses, os poloneses, os países bálticos que têm essas informações, que conseguiram recuperar os planos de invasão. Todos falam isso, mas há propaganda pró-Rússia, e Tulsi Gabbard infelizmente contribui, dizendo para não nos preocuparmos ou agirmos. Fingir que os russos atacarão amanhã serve para evitar um cessar-fogo hoje. Mas os ucranianos aceitaram as 6 propostas de cessar-fogo e paz que Trump propôs desde que está no mandato. Quando ela diz, de qualquer forma, que Putin não tem capacidade de tomar toda a Ucrânia e também de tomar países na Europa, ele tem ou não tem essa capacidade? Putin não consegue tomar a Ucrânia pois enfrenta um exército de 800 mil e 10 mil drones kamikazes diários. Simplificando, é isso. 85% das perdas materiais russas vêm desses 10 mil drones kamikazes feitos diariamente. Quantos drones kamikazes são produzidos na Europa? Uma dezena, uma centena. Somos capazes de enfrentar dezenas e milhares de drones que seriam lançados todos os dias contra nossas forças? A resposta é não. O único país que sabe lançar 10 mil drones por dia e que é capaz de combater milhares de drones por dia é a Ucrânia. Se amanhã a Rússia enfrentar os bálticos, e se eles colocarem 150 mil homens contra 15 mil soldados das brigadas estrangeiras que estão lá, e a pequena Estônia, que não faz muita coisa, e que nós não temos drones nem capacidades de apoio, não, nós não somos capazes de enfrentar a Rússia. Dominamos eles no campo aéreo e naval? Não há nenhuma dúvida, mas pegar uma pequena parte da Estônia e se sentar sobre esse ganho. Isso mostra o colapso da segurança da União Europeia e da OTAN, e é nisso que todos os estrategistas nos ministérios estão pensando. É realmente a Rússia. Fisicamente, ela produz armamentos, constrói alojamentos e educa sua população. É preciso prestar atenção ao que diz Patrushev. Patrushev afirmou novamente no ano passado que os países bálticos deveriam retornar à Rússia. Então eles estão se preparando militar e politicamente, enquanto nós continuamos nos questionando e ainda não estamos aumentando nossa força. Vimos imagens que vieram da Estônia, você mencionou esse país ontem. 3 guardas de fronteira russos cruzaram a fronteira e entraram na Estônia por 20 minutos. O que é isso? Será que querem nos testar, europeus? Claro, então eles estiveram em um dique estoniano, território da Estônia, mas não é a primeira vez, é preciso lembrar. É a primeira vez que eles fazem isso em terra firme. Mas no passado, eles moveram as boias que marcam a fronteira naval entre a Estônia e a Rússia. Eles violaram várias vezes o espaço aéreo da Estônia, inclusive por dezenas de minutos com MiG-31. Eles diziam que não foi intencional, que éramos agressivos e que, se reagíssemos, a culpa seria nossa. Mesmo estando na nossa sala de estar, eles entram na nossa sala de estar e nós temos que assistir sem fazer nada. Sim, eles seguem testando nossos limites aos poucos. E como respondemos? Talvez a gente convoque o embaixador deles, vamos dizer, cuidado, isso não foi muito legal. Mais uma vez é um sinal de fraqueza, e eles vão se permitir ir ainda mais longe. Estônia, Lituânia e Letônia são os únicos países com drones armados em seu território, incluindo a Lituânia. Um drone com explosivos, um Gerbera, caiu em uma base militar? Optaram por não expor isso nas finanças midiáticas, mas é fato. Agora vamos ouvir o húngaro Viktor Orbán, que diz que vamos fracassar em parar a Rússia. Há grandes tradições europeias. Afinal, já tentaram atacar a Rússia antes, como Napoleão, certo? E Hitler. Eles não conseguiram. E agora, claro, Kaja Kallas vai conseguir. Ninguém fala em atacar a Rússia, pois quando isso acontece é difícil e não funciona. Isso se confirma. O princípio é nunca atacar a Rússia, seja aqui na linha de frente ou em Kaliningrado. A Rússia é agressiva, não só com a Europa, por isso o Cazaquistão faz acordos de defesa com a China. Voltado contra a Rússia, por que o Azerbaijão se associa à Turquia contra a Rússia e por que a OTAN está avançando? Porque esses países, inclusive a Armênia, hoje se sentem ameaçados voluntariamente. Eles começam a questionar suas alianças e se voltam para os americanos, enquanto tradicionalmente eram os russos que eram seus aliados. Então, ninguém quer atacar a Rússia, porém, como a Rússia é uma ameaça crescente, precisamos ter meios de dissuadi-la. E, portanto, precisamos estar mais armados hoje em dia e se formos suficientemente fortes.
A Rússia será obrigada a não tentar. A primeira linha de defesa é a Ucrânia. A Ucrânia hoje enfraquece a Rússia e nos dá tempo valioso para fortalecer-nos. E se não nos esforçarmos hoje para sermos poderosos, bem, será hoje. Isso é pago com sangue ucraniano e amanhã possivelmente com sangue francês. Então, nas discussões sobre a paz neste momento, está no centro dessas discussões as garantias de segurança, ou seja, garantias de segurança para a Ucrânia. Para garantir que a Rússia não ataque novamente, vamos ver o que diz o meio de comunicação Bloomberg. Primeiro, essas garantias de segurança prevêem 800 mil homens que estariam, portanto, na linha de frente da dissuasão. Na retaguarda, tropas europeias e depois os Estados Unidos fariam vigilância e coleta de informações. Vamos ouvir Zelensky, que diz: "Eu nunca teria 800 mil homens, vamos ouvir." Primeiramente, não há proposta de uma força tão grande de 800 mil soldados. Falo das Forças Armadas ucranianas, não da Força de Defesa. Nosso exército soma 800 mil soldados. Agora, sobre a segunda parte, a Ucrânia conseguiria financiar um exército tão grande? Não, ela não será. Os recursos não serão suficientes. Por isso, converso com os líderes, pois vejo possível um financiamento parcial do nosso exército por parceiros. Isso é garantia de segurança para nós. E o que ele está dizendo agora aos europeus é que também será necessário que soldados europeus estejam conosco na linha de frente. Na verdade, ele vai ainda mais longe do que isso. Ele diz que, já que a França, a Alemanha, a Grã-Bretanha, os aliados da Ucrânia, mesmo com Turquia, Austrália, Japão e Canadá, muitos países querem participar. Atualmente, mais de 30 em um pós-cessar-fogo para enviar homens. A gente sabe muito bem que esse monte de manobras é ridículo. Estamos falando de algumas dezenas de milhares de homens, talvez 30 mil homens. Mas para enfrentar a Rússia, obviamente, é preciso ser muito mais dissuasivo e é preciso ter volume. A Ucrânia, por sua vez, não tem condições de manter um exército de 300 mil, 400 mil, 800 mil homens. Eles dizem que, como os europeus e aliados, isso é ótimo. Obrigado pelos 30 mil homens para garantir a paz e evitar novo conflito. Mas já que vocês não podem fazer mais, financiem nosso exército para que nós, ucranianos, possamos manter um exército de 400 mil, 500 mil homens, e isso seria uma verdadeira garantia de paz a longo prazo. Em vez de só um pequeno reforço, precisamos de apoio financeiro para manter nosso exército a longo prazo. Na sua opinião, essas garantias de segurança são aceitáveis para Moscou? Moscou rejeitará garantias de segurança. A ambição deles, reafirmada esta semana, é anexar toda a Ucrânia e parte da Europa e dos Bálticos. Isso significa que hoje, se colocarmos a Rússia na equação, obviamente, teria sido necessário parar de apoiar a Ucrânia. Não devemos fornecer armas. Ajudando os ucranianos, salvamos vidas. Se a Rússia tivesse feito em todo o território o que fez nas áreas ocupadas, teríamos centenas de milhares de mortos a mais. Quantos Mariupol evitamos? Nas áreas ocupadas e libertadas em 2022, sabemos o que ocorreu. A Rússia se gaba de ter deportado 700 mil menores, 700 mil crianças das zonas ocupadas. Eles mesmos afirmam e se gabam disso. Então é realmente uma forma de genocídio. A destruição cultural, a despopulação e a substituição dos habitantes, como em Mariupol, por pessoas vindas da Rússia. Para despovoar essas populações de ucranianos e colocar russos étnicos no lugar, estamos numa situação em que sabemos o que ocorre ao não apoiar corretamente os ucranianos. E então, hoje, obviamente, isso faz parte da narrativa da Rússia. Emmanuel Macron disse que se torna útil conversar com Vladimir Putin e hoje o porta-voz do Kremlin disse sim. Putin poderia realmente conversar com Macron, você acredita nisso? Isso mostra nossa grande desistência. É preciso deixar claro que não se deve mais dialogar com a Rússia por vários motivos. Também era preciso dar à Ucrânia os meios para sair de cabeça erguida. Hoje, o simples fato de a Ucrânia ainda existir já é uma grande vitória. O fato de a Rússia não conseguir conquistar o Donbass também é uma grande vitória ucraniana. Mas isso não bastou para garantir a vitória da Ucrânia nem a libertação de seu território. Então, hoje, estamos em uma espécie de status quo, um pouco como a Coreia do Norte, com duas zonas que se enfrentam, sem realmente uma dominação de um lado sobre o outro. O que permitiria terminar essa guerra com uma vitória ou com uma derrota, dependendo de onde ela se posiciona. E então, por não ter sido capaz de apoiar a Ucrânia no nível certo em determinado momento, é preciso realmente voltar a essa discussão. Isso, novamente, é uma desistência porque não estivemos à altura. Exemplo, a Dinamarca apoiou mais a Ucrânia em valor absoluto do que a França. Somos signatários de um acordo de defesa do Memorando de Budapeste. Assinamos com chineses, ingleses, americanos e russos uma garantia de segurança à Ucrânia ao eliminar armas nucleares. A Dinamarca não assinou, mas ajudou mais a Ucrânia que nós.
Muito obrigado. Obrigada, Xavier Teitelman, por ser meu convidado.